Olá, como vão vocês? Espero que estejam todos bem. Eu sou Betânia Malcher, arteterapeuta, e trago hoje mais uma atividade em arteterapia, cujo tema é Criação com cores e formas. Nessa atividade, nós vamos trabalhar o desbloqueio criativo. E quando nós falamos de desbloqueio criativo, nós pensamos, que isso só existe nas artes, né? Mas nós precisamos ser criativos em todos os setores da nossa vida. E quando nós nos permitimos, através da arte, trabalhar esse desbloqueio, isso se amplifica em todos os setores. Então, nessa atividade de hoje, nós vamos precisar de papel colorido e um branco. 2 tons de papel. Se você não tiver papel colorido, você pode fazer um papel colorido, passando giz de cera ou pintando com alguma tinta que você tenha, tintas com pigmentos que nós aprendemos já a fazer durante algumas aulas. Podemos utilizar qualquer material para que torne um desses papéis colorido e o outro sem cor, para que haja o contraste, porque nós vamos fazer um trabalho de corte e colagem, e depois nós vamos fazer um desenho, né, uma interferência nessa colagem, né? Então nós precisamos de 2 papéis cortados em forma quadrada, que eu tenho um laranja e um branco. Os 2 são quadrados, o tamanho que você quiser. Eu cortei esse daqui, ele tem mais ou menos uns 20 centímetros, mas se você quiser fazer menor, também pode ser, tá? Contanto que os 2 sejam quadrados. Vamos lá? Então, separem 2 papéis, um colorido e o outro branco. Se você tiver 2 coloridos, mas assim, que seja um com contraste diferente, sabe como? Um mais claro, outro mais escuro. Um desenhado, pode ser de revista, e o outro liso. 2 papéis que tenham contraste entre si, tá bom? Aí vamos precisar de tesoura e algum material gráfico para fazer depois a interferência nessa colagem. Ou giz de cera, hidrocor, lápis de cor, caneta esferográfica, qualquer material gráfico. Vamos lá? Vamos iniciar então. Eu tenho aqui os 2 papéis quadrados, escolhi fazer os cortes, que é depois que eu faço a dobradura, escolhi o laranja. Você vai escolher um dos 2 que você vai fazer o corte, certo? E aí você vai dobrar em triângulos. Primeiro triângulo, segundo triângulo, e eu quis dobrar mais uma vez. Se você quiser, pode parar aqui. Mas eu quis dobrar mais uma vez, porque quanto mais dobraduras, mais interessantes ficam os cortes. E aí agora com a tesoura eu vou fazendo cortes, mas sempre sem chegar até o final. Eu vou fazer corte e parar no meio do caminho, porque se eu chegar até o final, ele se rasga, tá bom? Então eu vou começar fazendo aqui um corte. Cortei um aqui. Aí vejam só, eu vou separando, porque eu não quero que rasgue, né? Então, eu vou separando. E aí, a gente vai fazendo os cortes que quiser. E aqui a gente faz como aquele artista plástico que eu já mencionei com vocês. Nós já até fizemos uma atividade falando sobre ele, o Matisse. O Matisse, ele fazia famosos desenhos, né, com a tesoura, porque ele teve um problema de saúde. Eu contei já essa história para vocês. Ele teve um problema de saúde e aí ele ficou impossibilitado de pintar, né, com um pincel. Então ele resolveu fazer as pinturas dele com a tesoura, né? Então ele cortava as imagens e aí ele ia trabalhando com a tesoura livremente, né? Como ele faria como se estivesse com um pincel, né?
Muito interessante, né? E aí vocês vão cortando sempre com essa ideia de parar no meio do caminho. Vocês veem só como eu estou fazendo. Eu não sigo adiante até o outro lado, porque se eu fizer isso, se eu vier com a tesoura e cortar até o outro lado, eu não vou conseguir depois desdobrar e fazer o efeito que eu quero. Entende como é? Então eu tenho que parar no meio do caminho, né? Parar no meio do caminho o corte. Esse papel que eu cortei aqui, ele é um pouquinho grosso, então às vezes eu tenho que forçar mais um pouco. Vou fazer mais um cortezinho aqui. E eu acho que vai finalizar o que eu quero. Ó, aqui ficou grosso, aí eu tenho que voltar, porque é um papel mais grosso, né? O branco é um papel mais fino, mas esse laranja não. Estão vendo como ficou? Cortei todas a parte do papel e agora delicadamente eu vou abrir. Eu vou abrir delicadamente para que não haja nenhum tipo de rasgo. Olha que interessante que ficou. Muito legal, né? Fica como uma renda. E aí agora eu vou colar esse papel laranja no papel branco. Por isso é que eu queria um papel que desse um contraste. Então, enquanto eu colo aqui, vocês colhem aí. Colei a minha dobradura com corte e agora eu vou fazer uma interferência nessa imagem, né? Depois que já secou, eu vou fazer uma interferência. Peguei uma caneta e eu vou fazer algumas interferências aqui nessas imagens. E vocês façam aí, né, as interferências que vocês entenderem que seriam interessantes. Quando nós interferimos em algo que já está pronto, nós a modificamos mais uma vez. E isso faz a gente perceber que nós podemos modificar sempre, até o que aparentemente está pronto e aos nossos olhos, sem possibilidade de nenhuma interferência. Então, eu posso fazer várias coisas. Várias coisas eu posso fazer aqui. E vocês vão fazendo aí. Aqui eu estou vendo aqui uma coisa assim que, ó, parece um molhinho. Olha que interessante. Então, a gente vai vendo imagens, né? Dentro da imagem, nós criamos outras imagens. Não é interessante isso? É muito bom a gente poder criar livremente, né? O que a gente vai vendo, a gente vai criando. Então, vocês vão concluindo aí, que eu vou fazendo o mesmo aqui. E assim ficou a minha finalização da produção. Eu fiz a interferência naquela colagem e dobradura, né? Criando algumas imagens dentro dos recortes, fazendo uma nova imagem dentro do que aparentemente já estava pronto. Então, gostaram da atividade? Perceberam como nós podemos interferir numa produção várias vezes? Nessa produção, nós poderíamos ainda acrescentar algum elemento de colagem, como purpurina, lantejoula, pedacinhos de papel. É infinito, né? O desbloqueio criativo se faz assim, né? Nós nos permitimos avançar na produção infinitamente, né? Até o momento que a gente decide que já está ok, que não precisa mudar mais. Então, para finalizar essa atividade,
como eu sempre falo, né? Escrevam algo sobre ela, como é que foi essa interferência, como foi cortar, né, os espaços, criando esses espaços vazios, depois interferindo nesses espaços vazios com uma imagem, um desenho. Como foi isso para você? E deem um nome para essa produção também. Isso é sempre bom a gente fazer, certo? Espero que estejam todos bem, que vocês tenham gostado da atividade. Fiquem bem, muitas saudades. Beijos!